E aí você entrou num outro ponto que eu acho que é extremamente importante ali a gente ressaltar, que tem a ver com a sua primeira pergunta, né, sobre a questão de como é empreender no país. Eu falo que o Brasil é um país que não incentiva o empreendedorismo. E aí, falando de governo, cara, longe de ser partidário, não estou falando desse ou de outro governo, estou falando de todos os O governos que a gente sistema, teve. né? O sistema, Foi o que a ele gente... não incentiva, pelo contrário, ele coloca para você uma carga tributária altíssima, leis trabalhistas completamente ultrapassadas, que muitas vezes não são boas nem para o trabalhador, e isso te limita. Então, assim, a gente poderia gerar muito mais emprego, a gente poderia movimentar muito mais dinheiro na economia, ajudar o país a crescer, mas acaba que a gente é muito limitado por não ter essas políticas. Outros países têm diversos incentivos, têm incentivos fiscais, têm isenções a partir de X funcionários, de X colaboradores, desonerar a folha, tem N caminhos. Então, isso também seria muito importante, um incentivo de um governo, de uma forma séria, de cobrar resultado, de cobrar emprego, cobrar geração de valor das empresas, mas que apoiasse e incentivasse isso. Eu acho que esse caminho do governo também seria uma forma de conscientizar a população. Porque uma vez que a população vê as próprias leis trabalhistas que a gente tem aqui, e o tempo inteiro, graças a Deus, de uns anos para cá até mudou a questão dos juízes. Antes era assim, cara, entrou com um processo é causa ganha, acabou, o empreendedor está sempre errado. Né? Então agora teve essa consciência, mas precisaria de muito mais para que os próprios trabalhadores conseguissem enxergar o valor que a gente gera. Imagina se acabassem esses empresários, as pessoas com coragem de abrir empresas, os empreendedores, cara, como que ia ser o nível de desemprego? Entendeu? Então a gente pensa, a gente movimenta a economia do país depende muito dessas pessoas que têm essa coragem de empreender e gerar esses Mas empregos. olha, o futuro do país, né, no longo prazo, ele precisa, assim, o fluxo que a gente está tendo, ele precisa mudar nos próximos anos, porque tem um dado aqui bem genérico de que 2/3 da população brasileira, direta ou indiretamente, vive de renda vinda do governo. Benefício. Então, o que isso significa? Pode ser um funcionário público, ou seja, trabalha para alguma instituição do governo, ou alguém que recebe algum auxílio, recebe bolsa, enfim, seja o que for. 2/3. Então, uma conta simplista aqui significa que 1/3 do setor, né, que seria o setor privado, tem que gerar valor para sustentar o seu próprio 1/3 e mais os outros 2/3. Isso não é sustentável como país. Uma das coisas que a gente critica bastante aqui é essa falta de incentivo, né, sistêmico para o empresariado. Exato. E também para as pessoas. Né? No outro episódio a gente comentou, e pegando o gancho aqui do que a gente está falando de empreendedorismo, eu sou uma pessoa que valoriza também a educação formal. Eu acho que isso é importante para as pessoas, não só a educação que a gente faz no nosso dia a dia, todos aqui, a gente lê muito, estuda muito, questiona muito, está sempre, né, debruçando e debulhando alguma coisa, mas eu acho que a educação formal também tem o seu valor. Só fazendo um comentário do que você falou, tem o seu valor, mas eu também acho que nada substitui experiência. Eu tenho certeza que 99% das experiências válidas na sua trajetória provavelmente não tinham nada a ver com o que você aprendeu na faculdade ou em qualquer curso que você fez. A experiência ela é muito mais rica, ela tem muito mais nuance, né, do que o que você aprende num livro didático. Mas é importante. E não existe isso no Brasil. Então, esse começo, que é o insumo para uma pessoa ou um empresário começar, não existe. A gente não tem hubs de empreendedorismo, né, fortes, tem pontuais, tem coisas que acontecem, mas sistemicamente falando, a gente não tem. Quando você olha para Israel, para Estados Unidos, se você quiser empreender, é só você dar 2 passos e virar à direita, você vai encontrar um hub de startup, um grupo de mentoria, um VC, um private equity, um anjo, uma universidade, enfim, você vai encontrar o que você quiser em qualquer lugar. Então, você tem suporte. Bolsas, né? Tá aqui $10 mil, $50 mil para começar e não quero nada de equity. O governo incentivando, benefícios fiscais. Aqui não tem. Aqui não existe isso. Então, existe uma esteira que joga contra. Né? Você tem que correr, mas a esteira está correndo ao contrário. Então, você tem que correr um pouco mais do que pessoas em outros países, em que o governo, de alguma forma ou de outra, incentiva. Para as pessoas, acho que acontece a mesma coisa. Pegando os Estados Unidos como exemplo, que é um lugar que eu conheço com mais detalhe. Existem diversas escolas de negócios, de todos os níveis, preços, né? Católica ou não, protestante, estadual, pública, tem todas. Você quer empreender? Assim como você no começo, né, da tua jornada empreendedora. Pô, quero me munir um pouco mais de coisas que eu não conheço? De novo, dá 2 passos, vira à direita, vai ter uma escola de negócio de alto nível para te ajudar. Aqui
isso fica restrito a poucas pessoas que podem pagar por alguma Sim. instituição privada muito boa, ou seja, o acesso é muito limitado, né? E eu queria, Concordo então, plenamente. aproveitar isso para trazer um assunto de reflexão, né? Para a gente poder malhar aí a massa cefálica e tentar sair daqui melhor do que a gente começou. Eu acredito muito que com a informação distribuída e descentralizada, sim, internet, etc. A gente até comentou um pouquinho antes de que as pessoas hoje têm muito mais acesso às informações, etc. Eu sou um cara que estou, vamos dizer, otimista, né? Eu acho que hoje as pessoas, apesar de ainda ter toda essa atração do governo jogar contra, etc., mas elas começam a ver de que, olha, talvez a educação financeira seja importante. Olha, talvez a nossa CLT está mesmo desfasada. É da época do Vargas, pelo amor de Deus, né? Tá, foi baseada no regime da Itália, meu Deus, de 1800 e bolinha. 1800 não, né? Tô só parafraseando aqui. Mas a ideia seria o seguinte, hoje as pessoas têm acesso às informações. E quanto mais acesso às informações e ela utilizar isso de forma útil para a vida dela, ela começa a entender que existem mais etapas. E aí eu até sou um pouco otimista de dizer o seguinte, eu acho que a situação no Brasil sempre foi hostil e ruim para quem quer empreender, da sociedade ao governo, mas eu acho que esse paradigma começa a mudar, as pessoas começam a enxergar de que, olha, é importante não depender do governo, é importante empreender, é importante ter uma educação financeira, porque você vê que esses assuntos, eles começam a serem pautas, às vezes, do dia a dia. Coisas que, se você falasse disso 10 anos atrás, 15 anos atrás no Brasil, cara, não tem. Sim. Eu gosto, às vezes, de comparar um pouco, né? Não é falando mal, tá, gente? Mas eu gosto de comparar um pouco com a Índia, por exemplo, né? Na Índia, não sei se vocês já receberam aqueles memes, né? Do cara que fica cozinhando lá num lugar que parece totalmente inóspito para fazer uma comida e etc, né? Você fala, pô, como é que alguém come aquilo? Mas será que eles estão tão ruins, assim, de infra e de educação, higiene e etc, para fazer aquilo? Será que a gente já não passou desse passo? Concordo, poderíamos ser uma Singapura. Não chegamos lá ainda, mas estamos no caminho. Eu acho, né, sou otimista, de que a informação descentralizada e distribuída, que chega até todos os níveis da camada social, porque hoje a gente tem 2 celulares para cada brasileiro, ela consegue permear essas camadas e consegue colocar um pouquinho ali, vamos dizer assim, de queijo na frente dos ratos para falar, olha, tem um caminho que você pode seguir que é diferente, né? E quanto mais eu acho que o conteúdo inapropriado é produzido, né? Eu tô falando um pouquinho aqui, talvez, dos vídeos de TikTok, dessas coisas, aquelas lives de NPC que, pelo amor de Deus, não produz nada de resultado, mas a pessoa tem um resultado financeiro com aquilo. Eu acho que aquilo é bom e ruim. É bom porque prova que nem todo mundo consegue ser tão, desculpa eu falar assim, bobo de fazer aquilo, porque aquilo não tem um resultado prático. Quantas pessoas aquela pessoa empregou? Quantas pessoas ela ajudou? Que é disso que a gente tá falando. Empreendedor, no final do dia, é isso. Mas é bom porque o cara olha e fala, meu, acho que eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu não posso ficar assim. Eu preciso fazer algo. E aí ele vê pessoas como vocês, ele vê empresas, ele começa a ver, às vezes, um Thiago Nigro, alguém assim falando que, olha, né, é importante você cuidar da saúde financeira da sua casa, da sua família. E aí acho que começa a surgir uma pontinha diferente, né? Ele começa a pensar o seguinte, eu quando eu comecei a aprender sobre a educação financeira, foi bem tarde, foi com 28 anos, foi uns dias atrás. Não parece, mas eu sou muito jovem, aqui eu trabalho com TI, então, né, sabe como é. Mas eu entendi que é o seguinte, investir nas empresas é importante. É importante porque se eu não investir nas empresas que estão aqui no país, que gera roupa, calçado e alimentação para todo mundo, eu vou investir em quem? E aí existe uma oportunidade em você investir nas empresas. Você pode ter um retorno e um ganho financeiro. E isso pode te dar uma qualidade de vida melhor. Então, olha só, as pessoas começam a associar que o ganho financeiro, a educação financeira, ela é bom para o país, ela é bom para ela, gera um conforto, um bem-estar, porque no final do dia é necessário, a gente não é hipócrita, né? Precisa disso. Mas ela começa a pensar, como é que eu ganho mais dinheiro? Aí você vê que, por exemplo, o setor de TI, para trazer um dado da realidade, a maior parte da galera não é nem sindicalizada e nem CLT. Inclusive, o sindicato quer passar uma norma para proibir brasileiros de trabalhar para empresas de fora e receber em dólar, dizendo que eles estão sendo explorados. Sendo que se eu ganhasse $1.000, já seria R$5.000, já seria maior do que a maior parte da galera que trabalha aqui no Brasil. Sim. Então, assim, eu acho que existe um movimento, que existe aí um fomento, né? Que não veio do governo, veio de baixo, pela informação distribuída e descentralizada, de que chegou nas pessoas a informação de que, olha, você precisa de educação financeira, você precisa estudar, você precisa trabalhar, produza algo na sua vida. E aí eu até deixo aqui como reflexão para vocês se discutirem, né? Parte do que a gente está fazendo nesse podcast é isso. É trazer a experiência dos Thiagos, né?
para que as pessoas possam ouvir e falar, legal, o cara começou do zero, tem uma empresa hoje com 10, 15, 20 mil funcionários, teve sucesso. Se ele teve, eu também posso ter.